Oi, meus amores, tudo bem? O programa de hoje está um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher com um time de mulheres sobre vários casos que aconteceram no ano passado, já esse ano. E olha, tá muito bom o programa e tu podes assistir no Facebook, no canal 523 HD da Roma Cabo e no portal Roma News. Roda a vinheta! E olha, eu tô com um time forte aqui de mulheres pra gente debater tudo que é de mais recente que fala sobre o mundo feminino, envolvendo a gente também. Então vou apresentar vocês, começando por aqui, cantora Joelma Cláudia. Aqui nós estamos com a professora de português Arlete Cruz, sejam muito bem-vindas. Do meu outro lado, Isabela Jatene, professora. E aqui também cantora Tassiane Pantoja, mais conhecida como Tassiane Batidão do Melody. É isso, maravilhosa. Gente, muito obrigada mesmo por vocês terem vindo, tirado um tempinho da agenda de vocês, que a gente sabe que é muito corrida, para estarem aqui para a gente falar um pouco sobre as vidas de mulheres, né? Muito obrigada. Bom, a gente começa falando sobre um primeiro caso, que é o mais recente, falando sobre BBB. A gente está vendo aí nas redes sociais falarem sobre assédios, sobre relacionamentos abusivos. E a gente vai falar sobre o último, que é o do Guilherme e da Gabi. Vamos lá ver um vídeo aí do casal. Eu também já tá botando o confessionário. Não, presta atenção, ouve. Você não vai embora. Ouve, presta atenção. Eu não vou embora. Eu pedi um remédio. Eu vou pedir um remédio, Gabriela. Gabriela, presta atenção. Eu não vou embora. Você pode me ajudar? Eu não vou Você embora. pode me ajudar? Você pode me ajudar? Tá? Eu fiz de tudo pra demonstrar o que eu sinto por você. Eu fiz de tudo pra mostrar o quanto eu gosto de você. E tudo que eu faço aqui é só te chatear. Não é o suficiente. Não, é o que todo mundo tá vendo, Gabi. Não. Sabe? É o que todo mundo tá vendo. Não. Então a gente viu aí um pedacinho, né, do que o casal passou na casa e do que tá todo mundo comentando também. Eu acho que cada uma de nós aqui, a gente ou já passou por uma experiência dessa, ou já ficou sabendo de alguém que estava sofrendo muito, e aí tem várias questões envolvidas, né? Eu me vi, por exemplo, porque eu assisti nesse dia, estava vendo no momento do ato, né, do Guilherme lá com a Mana na casa. Eu me coloquei no lugar dela e percebi que, nesse momento, nós, mulheres que estamos desse lado, não percebemos, diante dessa, que eu vou chamar de dependência psicológica. Às vezes tem também uma dependência que para além dessa relação com ele, né, que é uma solidão, às vezes crônica, às vezes a pessoa pode ser um pouco deprimida, às vezes a pessoa pode estar o tempo todo se sentindo insegura diante de tantos obstáculos que a casa apresenta, de uma dinâmica muito efervescente e veloz, e aí precisa se apegar a alguém. E esse alguém acaba se tornando uma paixão. E essa pessoa cada vez mais vai se diminuindo, vai ficando enfraquecida. E quando eu vi ele dizendo para ela que ela não podia votar em quem ela queria, eu me vi assim, caramba, eu vivi isso. Na minha casa só entrava em um determinado momento quem ele queria. Escolhi até as minhas amizades, as pessoas com quem eu podia andar, com quem eu podia, aquilo que eu podia vestir. E isso foi uma relação abusiva que eu vivi durante uns 2 anos da minha vida. E com um cara do tipo escroto. sempre se colocando no papel de vítima, mas, na verdade... E nem ele percebe também, né? Acho que essa coisa fica muito naturalizada, que a gente precisa natural, muito mesmo discutir a respeito disso, porque o momento é de desnaturalizar esse tipo de atitude que os homens têm com as mulheres, mediante uma relação, mediante uma fragilidade, se é por conta de roupa, se é por conta de dependência psicológica, seja lá o que for. Não dá o direito de nenhum homem de diminuir nenhuma das manas, nenhuma mais, nenhuma menos. Acabou. Eu acho que essa discussão é muito válida, por isso mesmo também agradeço o convite. Essa é uma informação e uma cena que me incomoda. Me incomodou na hora, assim, eu fiquei me sentindo com raiva, um pouco, sei lá, angústia, dá uma angústia de perceber quantas mulheres ainda vão passar por isso, até se empoderarem, até aumentar a sua autoestima, até perceberem que isso é uma cilada. E assim, na verdade, essa questão da dependência afetiva, homens e mulheres passam por isso, né? E você acaba depositando no outro uma responsabilidade que não deveria ser dessa pessoa, né? Na realidade, você dá um poder ao outro que ele não tem.
né? Até porque é uma coisa que a gente sempre ressalta. Todas as relações são relações de poder. Mas nesse Inevitavelmente. Caso, desculpa, nesse caso eu acho que ele não foi dado. Nesse caso foi retirado. Ele que se acha no direito e no poder que ela não porque deu. como você não tem consciência e você está sofrendo, você está na depressão, você acaba dando ao outro, mesmo que de maneira inconsciente, um poder que ele não tem. Então, por que eu falo muito dessa questão, né, Joelma? Porque eu vejo que as mulheres, isso é muito mais comum do que a gente pensa. O Big Brother só trouxe isso, só revelou isso por uma situação, obviamente, e só está sendo notado pelo momento que a gente está vivendo, Exatamente. porque em outras edições já houve esse tipo de situação. E talvez ninguém tenha percebido. E frases como, eu fiz de tudo para você ficar bem, né? Eu dou o meu melhor para você. Então, isso gera um conflito mental tão grande na pessoa que se ela não tem que de fato isso, é um se ela não tem força, que ela que tem que mudar, né? é ela que está errada, né? É isso mesmo, né? E sempre ela acaba sempre pedindo desculpa por algo que ela não fez. Isso é totalmente contraditório. Para mim, por exemplo, vendo essa situação, eu fiquei chocada. Porque eu vivo a minha época e a minha mãe viveu a época dela. E na época dela, ela não podia falar nada. Já na minha época, não, eu falo. Eu não sou o tipo de mulher que calo. Se eu visse esse tipo de situação, se eu estou do lado dela, eu tinha explodido com ele. Eu também. Mesmo sabendo que a reação dela seria, mana, calma, te acalma. Não, mana, não é por aí. Nós, mulheres, temos que nos defender e não devemos deixar isso acontecer, né? Então, eu vejo dessa forma. Dona Arlete, a senhora quer falar alguma coisa sobre a situação? Sei que a senhora viu o vídeo, a senhora estava me contando que a senhora ficou por dentro da história do Big Brother. Sim. E aí, o que a senhora acha? Eu fico porque minha filha adora o meu Big Brother e eu fico junto para assistir. Bem, depois do que eu vi, né, como eu digo, eu sou aqui, eu tenho 80 anos, é o que ela disse, a mãe dela viveu, imagina, eu sou dona de 40, né? Mas eu não sou uma pessoa que não aceito o momento. Agora, o Big Brother, difícil a gente criticar assim. Eu acho que eu não faria assim, porque eu acho assim, ali é um jogo. Todo mundo que entra na casa está motivado por uma coisa, que é ganhar o dinheiro, né? Então, ali dentro, as pessoas ficam confinadas fora de toda a realidade que está se passando. Aquilo, psicologicamente, acaba com a cabeça de qualquer ser humano. Essa menina é uma menina, na minha opinião, muito frágil, muito carente, e que pegou um cara que é uma coisa que os machistas têm muito, que são inteligência. Ele foi muito inteligente com ela. Ele começou a neofagar a mente dela, ou seja, comer a mente dela, falando que ele era muito bom, tudo ao contrário do que ele queria, do que ela queria que acontecesse. E ela se submeteu a isso. Então, o que eu queria pedir, é muito cedo, mas é isso que eu queria pedir a vocês, mulheres, que estão iniciando a vida de vocês, que já tiveram desilusões amorosas, isso faz parte da vida. Toda mulher tem desilusões amorosas, umas piores, outras não, outras degradantes. A gente vê a mulher hoje porque ele ainda saiu do Big Brother dizendo que ele ama e que está esperando ela lá fora. Aí eu pergunto para vocês, se fosse com vocês acreditariam e ainda iam quando saísse procurá-lo? O que é que vocês me respondem? Desculpa estar fazendo a pergunta. Não, tudo bem. Mas assim, nós, se nós estivéssemos dentro da casa. Sim, se vocês fossem ela, se quando vocês saíssem, vocês iam procurar. Porque ela vai ficar lá, Depende muito, por exemplo, se a gente estivesse sabendo o que o Brasil está percebendo, inclusive principalmente as mulheres que hoje discutem como nós sobre esse tipo de situação, de abuso. Aí, com certeza não. Sim, mas ela não vai saber, porque ela está lá dentro. Então, e ela vai ser acobertada pelas outras. Porque eu vou chamar ela de vítima em potencial, dada a insegurança, a inexperiência, a carência fragilidade que ela apresenta. Ela é uma vítima em potencial para qualquer tipo de homem que seja assediador no mundo. Uma pessoa que tem, talvez, a autoestima baixa, que tem essa fragilidade que ela apresenta muito na personalidade dela.
vai ser sempre uma vítima potencial para o homem, que na vai se mostrar verdade- bonzinho, na verdade, lá no final da história, ele acabou contigo. Na verdade, ela precisa perceber isso e se tratar, né, E é por gente? isso que vem muito a história do empoderar, e é por isso que eu falava da questão do poder, ou seja, é ela resgatar o poder que ela tem enquanto mulher, enquanto pessoa, e não aceitar que ninguém faça começa- isso. Alguém vai Porque chegar isso é pra uma ti e dizer relação... assim, hoje, por exemplo, Claro. a senhora dizer assim, olha, eu não quero que tu votes no fulano, tu vai votar no outro, no Beltrano. Aí tu vai dizer o quê? Espera bem aí, mano, dá 3 pulinhos pra trás. Pois é, toda mulher Deu uma ré. precisa... Te põe no teu lugar, né, Tá fofo? entendendo? Eu penso Não, a como gente eu precisa penso e ter, posso. ser Eu muito posso e faço. cautelosa. A mulher Verdade. precisa ser muito cautelosa. Assim, eu falar, eu vou responder, a gente tem que ser cautelosa. Eu fui há poucos dias, tomei conhecimento que as mulheres se reúnem, né, para ter empatia entre si. Esse teu nome, né? Sagrado feminino? Não, sororidade. 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 Então, para haver isso entre as mulheres, tem que ter empatia. Ou seja, é gostar uma da outra. E mulher não gosta uma da outra. Mulher, não quando gostava. pode... Não, o que eu acho é que ainda tem muito caráter competitivo. Não, eu e acho lá que ainda dentro do tem. Big Brother tem isso. Então, agora, essa meninazinha, frágil, coitada, ela vai ter o quê? Ela vai ter o aconchego das meninas, vão dar o colo para ela, mandar o apoio, e eu não sei se vão dizer para ela, esquece, ou então, ele te ama, isso foi, não sei o que vão dizer. A minha pergunta foi sincera e honesta. É isso. Será que ela vai para fora e vai continuar com ele? É isso que eu pergunto. Eu acho que ela vai sair na esperança de ficar com ele. Assim, diante do cenário atual. Ela ainda não percebeu que ela está vivendo e que ela viveu no Big Brother um relacionamento Ela não abusivo. identifica como uma agressão. Ela ainda não conseguiu Mas será que ela não perceber. vai, Mas eu acredito que a partir do Vamos momento que chegar ela até o fim chegar pra aqui ver? fora, Pelos outros ver o que está BBBs se a gente passando tira, tem uns que nas tiveram mídias, na cenas internet, parecidas, eu né? acredito que ela vai acabar E que no revendo fim melhor elas os mudaram de conceitos. opinião. E Mas assim, sempre tem aquela história também de ele vai mudar, né? Enfim, não que não possa, eu acredito na mudança das pessoas, mas ela tem que se reconhecer também, ela tem que falar para ela mesma, realmente eu preciso mudar, eu errei aqui, né? E isso é um pouco difícil. Eu só não entendo porque a sociedade sempre coloca as mulheres como maduras logo e a gente tem que esperar o homem amadurecer. Eu não entendo isso. É reflexo, né? Eu não entendo. Que eu acho que é uma questão de nascença. A gente é mais madura que o homem. A gente E se a tem mulher mais usar responsabilidade, a sua capacidade de sabedoria, é uma coisa sensacional. Entendeu? Eu acho. É porque o Eu acho mundo que a está muito situação nos competitivo. constrói, sabe? Eu acredito que a situação nos constrói. Se nós vivemos uma sociedade machista desde que o mundo é mundo, a mulher com certeza vai nascer como um gay hoje. Ele tem, se a gente sabe falar inglês, na cabeça dele ele tem que falar inglês melhor 2 vezes. Se ele é um pintor, ele quer ser pintor melhor 2 vezes, porque ele tem que enfrentar, além da competição da área dele, a sociedade que é homofóbica. Então a gente tem que enfrentar, além dessa competição interna, que realmente nós somos criadas, educadas a competirmos entre nós, a falar quem é que tem o busto quebrado, quem é que tem a barriga zerada, quem é que está com o cílio maior do que o meu hoje aqui nesse programa. Então a gente é muito habituada e acostumada a competir entre a gente. E aí, fora isso, ainda tem o machismo. Então, por isso também a gente tende a ser mais forte, que a gente é muito mais apedrejada. Para você sobreviver, você precisa criar defesas. E as nossas defesas nos amadurecem. Os homens não, eles estão muito confortáveis na sociedade. Eles podem sair seminus, eles podem colocar um boné, um short, uma sandália, tá ok. Vai uma mulher colocar uma mini blusa, um shortinho, vê se está ok, vê se está alguém assediando ela. Então, só essa falta de conforto que nós vivemos por sermos mulher, por nascermos mulheres, já nos conduz a esse momento de fortalecimento, de amadurecimento precoce, porque a gente entende que o processo é que nos cria, nos forja mais forte. E eles não precisam, entendeu? Eles não precisam, eles estão confortáveis no corpo de homem. Eu prefiro ser mulher mesmo ainda. Olha, cada caso que a gente vai comentar aqui vai render um programa, viu, produção? Por favor, providenciar. Vamos passar para o segundo caso, senão a gente não vai sair do primeiro. O caso do shortinho tipo Anitta. Então, todo mundo aí ficou sabendo da história do motorista de aplicativo que falou, né, assediou uma menina menor de idade e que depois, quando foi prestar depoimento,
disse que ela provocou porque ela estava com um shortinho tipo Anitta. Vamos assistir. Você não acha problema a idade? É que eu sou menor de idade, né? Não é problema igual, cara. Seria problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. Que aí tu seria uma menor incapaz. É, mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Não sou teu pai nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Eu não tenho interesse, obrigado. Tá? Eu não tenho interesse, obrigado. Ela estava com um short do tipo Anitta, uma mini blusa, com as pernas abertas no banco, me chamando a atenção. Não, e aí tem Uma questão adolescente, dupla. né? Aí tem uma questão dupla. Primeiro, tem uma questão de um abuso contra uma adolescente. Independente, tem 17 anos. Ponto. Né? E o segundo, o estigma, que é isso. Né? A Anitta, inclusive, se pronunciou com relação a isso. Né? O shortinho tipo Anitta, uma mini blusa. Ou seja, é imputada a necessidade de usar burca para poder estar e ser respeitada, que é isso. Né? Então, eu acho que você tem aí um caso extremamente grave, né? E que, infelizmente, isso é muito comum. Né? Ela me provocou. E Né? assim, tipo, cara, vocês viram, assim, a cara dele numa tranquilidade, tipo, muito... Ele acredita piamente no que ele está falando. Que ela estava, por estar vestida daquela forma... Ela estava provocando. Estava fazendo um convite para ele. Isso aí. Quando o nosso corpo, ele é um corpo sagrado. Nós escolhemos, é muito importante essa campanha que surgiu agora, né, recentemente. Eu digo recente porque é recente mesmo, do não é não. Do não é não. Sabe? E essa coisa realmente do estigma, isso a gente vê muitas vezes. Quantas manas não podem sair na madrugada? Mas ela merece, estava com a saia curta, fazendo o que sozinha de madrugada? Se exercendo o direito dela de ir e vir, de fazer o que ela bem quiser da vida dela. E assim, é engraçado que sempre tem essa justificativa, mas quando a gente sabe que as estatísticas apontam aí que o maior caso de estupros, a mulher não estava, né, com roupa curta ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, eu vou contar uma situação pessoal. Uma vez eu estava de uniforme de uma empresa e, gente, uniforme, assim, com uma blusa que não marcava, uma calça dessa aqui e me direcionando para o meu carro. E tinha uma obra do lado. E aí os trabalhadores começaram a mexer. Então, assim, ainda tem a outra questão, né, que nesse tipo de segmento existe muito ainda, a gente não pode dizer que não, porque existe. E infelizmente, assim, sabe, às vezes a gente até quer mudar o pensamento e tudo mais, mas assim, gente, eu tava de uniforme, sabe, indo trabalhar. Pra te ver o quão absurdo, E né? sofria, e assim, a minha vontade era de xingar ou então de me direcionar ao responsável da obra e falar, olha, se você não tomar providências, eu vou tomar as devidas providências, né? Mas não fiz. Por quê? Porque ficava do lado da minha casa. E eu morava sozinha. Assim, moro sozinha, entendeu? Medo, Então, né? naturalmente, tu já te sentes ameaçada. Então, eu ia fazer aquilo, mas no outro dia os mesmos trabalhadores estariam lá. Entende? E eles vêm todos os dias eu saindo de casa e sabem que eu moro só. Então, eu realmente, de verdade, não me senti à vontade de fazer alguma coisa ali naquela situação. Ou seja, me calei, entrei no carro, fui embora como se nada tivesse acontecido. Entende? Então, são casos assim que acontecem, gente, todos os dias. Você tá na rua, às vezes, você vê um cara mexendo com outra menina, sabe, que tá atravessando a rua e tudo mais. É muito surreal, assim, pra mim. Esse silêncio é muito grave, né? Porque eu acho que é exatamente esse silêncio e os jargões que nós ouvimos durante tanto tempo. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Se o verdade, vizinho gente, não faz mais isso. não é isso, entendeu? Então, assim, hoje você tem realmente, e as estatísticas estão mostrando aí que no mundo, mais ou menos 7 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de violação de direitos, algum tipo de agressão. Então, isso é muito sério. Então, não dá... A gente cala, e muitas vezes cala.
Quantas de nós já não passou por uma situação semelhante? Nessa tentativa de preservar a vida, né? Esse cara Claro, por medo. A por palavra medo, é é medo. isso, Medo. por medo, Medo, né, de ser retaliada. Vai que Medo. um amigo lá vai ser preso, esse simpático que estava mexendo vai preso, e os Achando. amigos vão retaliar lá do lado, né? Claro. Fica realmente uma confusão. Aí não sei se a polícia se dispõe também a manter uma protetiva, algum corpo, a ronda, essas coisas que a gente também precisa muito da polícia. Né? Precisa demais da polícia. Agora foi criado um aplicativo, né, que está sendo disponibilizado e a polícia vai ter esse aplicativo, e quem tem a Maria Mais da uma Penha, ferramenta. né, vai ser uma ferramenta. Está sofrendo agressão, abuso, aciona o aplicativo e a polícia vem na hora. Eu achei que isso vai facilitar. Ótimo. Vai facilitar. Porque hoje em dia eu tenho uma Maria da Penha contra o meu ex-companheiro, pois ele me fazia muita violência psicológica. E eu cheguei ao ponto de ir mais no psicólogo do que no ginecologista. Para eu me livrar dessa relação, foram 2 anos. Uma relação que eu vivi de 6 anos. Eu passei 2 anos para conseguir viver novamente. E não desejo a mulher nenhuma. Nem eu, assim, também passei por uma relação abusiva, mas a história assim que eu vejo hoje, já a mulher madura nessa minha meia-idade, eu acho que, como eu falei para todos os meus amigos, meu aniversário, eu estou no fim do primeiro tempo. Super bem, super tranquila comigo, super bem com o espelho. Mas, contudo, entretanto, bem aqui atrás, eu vim, assim, morreu meu pai, minha mãe, toda uma família, irmãos, fiquei órfã. Então, hoje, meus irmãos são meus amigos. Os meus filhos são a minha família, os meus amigos se estendem até hoje. Aqueles que eu sou quase uma ex-moradora de rua, se existe, sou eu. E aí, bom, encontrei alguém que achei que ia ser maravilhoso, meu Deus, uma pessoa aparentemente trabalhadora, não sei o quê. Menina, numa relação que só me batia, que só me espizinhava, que só me... Acabou que eu me tornei dependente. Nessa história que eu digo que eu fui uma vítima em potencial, não sou mais, na verdade, que atribuo a essa mana do BBB, mas que nós que estamos num momento frágil da nossa vida, com várias lacunas, que não é só essa de, eu dou minha vida para você me fazer bem, então você tem essa obrigação. Mas é o seu nível de fragilidade que te transforma nessa vítima em potencial para esse tipo de homem vir, e não é que você dá o poder, você nem sabe que tem. De tão frágil que quando você fala, tão frágil que você se encontra porque nem tem. sabe que tem, mas ele tira tudo que você pode ter aqui fora. Então, essa coisa aí, eu me livrei também, assim, foi como você, parabéns pra gente, que assim como a gente sabe que o Brasil hoje é no 5º no ranking mundial de feminicídio, eu sou uma sobrevivente, por várias vezes, assim, acho que umas 3 vezes eu quase morri nas mãos desse homem. E assim, quebrou meu ombro no momento que poderia muito perto o balcão ser o meu pescoço, eu poderia estar aleijada ou morta, sabe? Quebrou um ombro, é muita violência. E aí, no dia que eu entrei na minha casa própria, eu ia comemorar isso, sabe? E era uma pessoa que vinha e voltava, e quando aparecia sempre para fazer, me perdoa, me desculpa, e aquela dependência, e dizia, ninguém vai te querer, tudo que tu és hoje sou eu quem te... graças a mim. E graças a mim, a pessoa não trabalhava, era sustentada, como hoje, como sabe, olha assim para mim, muita gente poderia ter dito, ou poderia até realmente ter falado, mulher de malandro, gosta de apanhar, que a gente ouviu muito sobre isso. E não se coloca realmente no lugar de alguém que, em vez desse julgamento, chegar a você, quem é que estende a mão nessa hora? Vem essa coisa do não pode ligar, porque marido de mulher, não mete a colher. Aí tem essa coisa dos... na sociedade toda, por todos os lugares que eu cantei em Belém, esse homem me batia. Todo mundo via, os donos dos lugares, nenhum ligou, nenhum amigo ligou. Ou seja, ninguém te dá a mão na hora que mais precisa. Não, e os meus né? amigos mais próximos não sabiam, porque eu tinha medo de contar. Ele sempre dizia que ia me matar. A história que demorou assim 1 ano, acho que 6 meses para eu entrar numa relação e achar que era maravilhosa, e 1 ano e meio no inferno. Quando ele entendeu que eu estava nas mãos dele, aí ele não me deixou viver mais. Então, assim, eu vejo muito dessa coisa hoje, nessa repetição, de mulheres que apanham por causa que estão vestindo uma roupa que alguém mexe, o marido mexe a porrada, não entende que a culpa não é dela, e sim do cara. Né? Sempre a vítima, ultimamente, se é uma criança que está sendo estuprada ou abusada, assediada dentro de casa, muitas das vezes a família coloca a culpa na vítima. Né? Eu tenho uma parte disso na minha família também, sabe? De a vítima ser a própria
o algoz, quando na verdade ela é só a vítima. Tem aquela história também de você estar na balada, você tá com seu companheiro, o cara vai lá dar em cima de você e quando o cara chega, ele pede desculpa pra ele. Não pede desculpa pra você. É isso. Nossa. Verdade. Agora, dona Arlete, a senhora tá caladinha aí. Porque eu tô ouvindo, né? Tô aprendendo. Aprendendo, sim, porque a gente tá vivo ainda. Mas uma coisa eu quero te dizer, meus parabéns. É paradoxal a vida é um paradoxo. Você criou uma vivência, uma inteligência de viver por causa desse sofrimento todinho que você passou. Você acordou. Acordei. Realmente, muito então, obrigada. meus parabéns. Tá? Meus parabéns. É isso que eu teria que dizer. Quanto ao caso aí, já foi falado. Sobre exemplo, ninguém né, tem Joelma? direito de julgar ninguém, seja por que motivo for, quanto mais por causa de uma roupa. Foi muito Então, difícil a gente, assim, se expor, né? A Você gente vem tem que aqui no falar. programa para se expor, para mostrar você sua vivência de algo ruim, de algo que te dá vergonha, que no momento você não conseguia pedir nem socorro. Mas hoje é tão bom poder celebrar a vida. Muito bom. Poder vir aqui nesse programa de com fato, a vivência que você vendo, tem hoje. A gente tem um jamais público também. voltaria para aquele ponto. Ainda vai aprender muito mais coisas, porque você é uma menina nova. Né? Te amo também. Mas é verdade o que eu estou dizendo. Eu sei, obrigada. A gente chegar com 80 anos, vivenciando muita coisa que não vai vir ao caso, só se um dia a gente conversasse. Você falou de quantos anos que você teve com esse moço? 3. Eu conheço de casos que foram 20 anos. 20 anos. E elas morreram e não se libertaram. Porque não tinham as oportunidades que você teve. Tudo que você passou, ela passou e mais alguma coisa. E acabou morrendo. Olha só, meu Deus. Não morta assim, fisicamente, psicologicamente. Foi perder a vontade de viver, de depressivo, aquilo que toda pessoa entra quando tem um problema mesmo, desse né? jeito. Adoece, né? Então, meus parabéns e que as mulheres realmente sejam empoderadas, se amem. O amor pode tudo, gente. Coloquem em oração Deus na vida de vocês, que ele está muito abandonado, com certeza. Acho que a gente tem muito para conquistar ainda. Essa coisa também de, você tem que falar mais baixo, tem que pensar 10 mil vezes. Não, acho que a gente tem que pensar sim, mas pensar colocando a gente no primeiro plano. Se alguém está do meu lado, me acompanhando na vida, ou no meu trabalho, sabe? Pode ser o cônjuge, pode ser teu colega, pode ser teu tio, pode ser teu irmão, pode ser teu amigo, pode ser o cara, sabe? Enfim, que te acompanha de alguma forma. E essa pessoa começa a te espezinhar, rir, alguma coisa, eu não aceito mais. Eu também. Então, se um homem vem bater em mim hoje, se algum homem vem gritar comigo, vem me dizer o que fazer, ele começa a gritar, eu vou gritar mais alto que ele, pode ter certeza. Não tem esse negócio de eu tenho que pensar, então a gente tem que falar mais baixo. É de tanto falar mais baixo que a gente eu não aprendeu... acho que tem que ser, desculpa, eu não acho que tem que ser mais baixo. Eu acho que tudo é lícito nesse caso. Agora, tem momentos que a licitude, a gente tem que pensar a hora de fazer. Porque vai ser o resultado melhor. Você está entendendo o que eu queria dizer? Quando eu falo disso, eu falo dos extremos. Quando alguém está realmente te a agredindo. inteligência emocional, né? É você saber, como está colocando, num caso de agressão, não dá para você assistir e não fazer nada, né? O que ela fez foi muito certo. É claro, então você tem que, num determinado momento, o que ela fez? Ela foi extremamente inteligente, essa jovem, né? Primeiro que ela registrou, eu acho que isso para mim foi. Eu inclusive fiz um vídeo sobre essa matéria, né? Porque realmente me chamou a atenção a inteligência, o protagonismo dela em trazer a questão. Claro que ele foi criminoso ao quadrado, quando ainda estereotipou o que ela estava usando, ou seja, infeliz em tudo. Precisa. E uma coisa que eu acho que é bem importante a gente ressaltar, a gente está falando sempre muito das mulheres, né? E eu acho que vale a pena a gente trazer a questão também dos homens. Esses homens precisam de tratamento. Desde a Lei Maria da Penha, a gente hoje já tem um arcabouço legal de medidas protetivas, enfim, que a gente pode contar, existem sistemas já instalados, né, a Delegacia da Mulher, enfim, existe já todo um desenho. Mas os homens precisam também de ser tratados, porque normalmente esse tipo de violência ela é recorrente. E muitos textos na psicologia, inclusive, mostram que o abusador, ele foi vítima em algum momento. Então, ele precisa também, e aí é uma coisa que eu acho que vale a pena, a gente, enquanto uma grande rede, nós somos
maioria no Brasil. No Pará nós ainda somos uma minoria, assim, mas também não está muito longe, é uma minoria pequena, né, em nível de população. Mas eu acho que a gente também precisa se unir no sentido da igualdade. O que a gente está pedindo não é ser maior nem menor, o que a gente quer é ser igual. Exatamente. Já o quarto caso é um que ficou bem falado, acho que foi no início desse ano, que uma mulher, Michele, não vou saber falar o sobrenome dela, de 25 anos, ela perdoou, e beijou o ex, o Lissandro, na sala do júri, depois dele ter Esfaqueado. dele ter tentado feminicídio, né? Ele atirou 5 vezes contra ela. Nossa. Assim, não foi uma, foram 5 tiros contra ela. E aí no tribunal do júri, ela deu um beijo nele e disse que ela perdoou porque o ama. Assim, eu acho que isso aí, depois que eu passei por esse processo, né, de sair de uma relação agressiva, entender a mim mesma, fui ler a respeito e encontrei uma tal de síndrome de Estocolmo. E aí eu acho que, cara, acho que é conta de panificadora isso. Síndrome de Estocolmo. Não existe uma pessoa que leva 5 tiros, né? Levasse um tiro, ou então o cara apontasse uma arma e o negócio não disparasse, não viesse nenhum tiro, que eu vou te perdoar, não vou te colocar numa cadeia, não vou deixar, sabe? Vou deixar esse cara convivendo em sociedade, para que ele também possa aplicar esse tipo de reação com outras manas. É uma pessoa que está completamente sem... sei lá, cara, norte. Eu acredito assim, não tem essas mães que perdem seus filhos e perdoam os assassinos? Eu acredito no perdão. Acredito que nesse caso, por exemplo, poderia haver o perdão. Mas o fato dela querer continuar com ele nessa situação, eu acho que é a mesma coisa que a gente falou ainda agora. Ela precisa de ajuda psicológica. Entende? Como é que ela vai se submeter a uma nova situação que provavelmente ele vai recorrer? Entende? Eu não acredito que essa pessoa comece dando 5 tiros. Acho que ela está numa relação apanhando, já tem um tempo, recorrências, e essas recorrências vão te colocando cada vez menor e vão te colocando dentro de uma gaiola. E essa gaiola, tudo que sai dela só se chama o nome daquela pessoa. Aquela pessoa se configura na vida toda dela. Ela acredita que... Ela acredita nesse tipo de amor. ela não acredita em si mesma, ela não acredita em si sabe que é própria. amor. Porque eu não acreditava em mim. Quando eu estava no meu antigo relacionamento, eu não acreditava em mim. Eu acreditava no que ele me dizia. E eu não entendia. E quando a gente se distanciou, que eu tive muita ajuda das pessoas que estavam ao meu redor, família, fui para a igreja, busquei muito a ajuda de Deus também nas minhas orações. E eu percebi que, na verdade, quem precisava de alguém era ele, e não eu. E foi que a minha vida andou para frente depois disso, depois que eu decidi sair dessa relação. E hoje eu não acompanho mais nada dele em relação a ele. Mas ele me acompanha. Mas eu evito todas as formas ele. E eu acredito que ela acredita nele, ela acredita no que ele fala. Se ele bate nela e depois pede desculpa, ela acredita nisso. E uma coisa que é importante, né? Não começa com tiro. Eu acho que tu falaste um ponto fundamental. Começa com agressão verbal, começa com empurrão, começa com uma falta de cortesia, e aquilo vai colocando cada vez mais a mulher num lugar que ela vai se sentindo cada vez menor, né? E daí que não, exatamente. E o que eu acho que é sempre importante lembrar existe tratamento. Né? A própria Lei Maria da Penha, no final da legislação, inclusive, ela diz: só faz sentido quando você tem um sistema integrado que apoia a vítima e o agressor. Né? Então, essa vítima ela precisa ter um acompanhamento do psicólogo, da assistente social, porque muitas vezes você tem uma dependência econômica que te deixa nessa relação e te fragiliza cada vez mais. Então, essas mulheres precisam encontrar mecanismos de ter sua própria renda, de ir para o mercado de trabalho. Então, ela vai se sentindo, eu diria que diminuída e fora dessa capacidade de autonomia, dependentes em muitos campos. Então, é necessário que muitos profissionais atuem para que essa mulher consiga se reerguer. Né? Tu tens 2 grandes exemplos aqui fantásticos. Que bom que tiveram, assim, uma força interior muito grande. Né? Mas é importante lembrar
para aquelas até que estão nos assistindo hoje, né? E lembrar assim, o sistema público tem caminho, Tem né? até a casa de Delegacia da apoio. Mulher, o Proparte Mulher está lá na Mauriti, funcionando até hoje. O CAPES funciona, que você pode procurar e chegar lá e pedir esse apoio. O difícil é você sustentar, porque a gente já acompanhou muitos casos da mulher chegar toda machucada, ir para psicóloga e no final ela retirar a queixa. Aí isso significa, vamos desistir dessa mulher? De jeito nenhum. A gente sabe que existe uma recorrência, né? E que o difícil é esse rompimento da recorrência, né? Inclusive, eu queria até comentar, não estava aqui na nossa lista, mas queria comentar o caso que passaste ano passado. Foi. Num show, a Tassiane estava fazendo um show, e aí ela estava fazendo foto com o público, não era isso? Você pegando o celular da galera e tudo mais. É uma situação muito natural. A gente que é artista, que está no palco, os nossos fãs chegam, querem bater foto com a gente. Às vezes a gente vai para lugares distantes, como foi no Maranhão. E eu estava lá, me abaixei para fazer uma foto, já tinha feito várias outras fotos. E eu notei que na minha frente tinha um grupo de 10 rapazes e tinha uma moça também com eles. E no momento de distração, que eu me aproximei bastante, assim, perto do público, ele foi e passou, meteu o dedo, assim, deu uma dedada na minha parte íntima. E, tipo assim, na mesma hora, a minha reação foi de não aceitar. E xinguei, gritei, dei com o meu microfone no rosto dele. Só que eu estava numa cidade que não era a minha cidade. E eu estava era um local aberto, onde não tinha segurança, onde não tinha polícia. Era uma festa organizada num balneário. Eu era um pouquinho afastado da cidade, realmente. E eu continuei o show, porque eu tinha que trabalhar, né? As pessoas que, apesar da violência que eu sofri, eu fiquei muito, muito chateada na hora. Mas a partir do momento que eu dei na cara dele, eu me senti maravilhosa. Muitas vezes nós, mulheres, a gente não sabe como reagir, né? Aí eu terminei o show e a gente foi pro carro. E lá no carro eu conversei com os meninos e as meninas falando, vamos lá na delegacia, vamos lá fazer a denúncia. Só que a delegacia era numa outra cidade a 30 quilômetros. Aí eu falei, não, eu vou fazer a denúncia no Propaz, porque eu já conhecia o Propaz, eu já conhecia tudo certinho. Então, eu fiz a denúncia primeiro para o Ministério Público, pelo telefone, depois eu procurei o Propaz. E aí foi aberto um inquérito de investigação, pois ele mora no Maranhão e eu moro no Pará. E aí, quando eu cheguei aqui, ainda não estava o vídeo estourado ainda. Ainda não estava o vídeo. E eu nem sabia. Nesse dia eu perdi até o celular. E aí, quando foi de tarde, no outro dia que eu estava... Aí começou, meu telefone não parava mais, e o telefone da galera não parava, e todo mundo querendo saber se eu estava bem. Eu não queria falar do assunto. Tanto é que muita gente me convidou, eu dei entrevista para poucas pessoas. Eu não queria falar do assunto porque, no momento, eu estava com a pressão alta, de tanta raiva que eu fiquei. E, de certa forma, aquilo me magoou muito. Então, era um assunto que eu não queria falar. Falei para alguns, dei entrevista para o Roma, inclusive, e expliquei o que tinha acontecido. Mas, a partir do momento que eu bati nele, eu me senti, leve. Mas eu me sentiria muito, muito, muito mal se eu não tivesse conseguido atingir ele. E eu acredito que uma criança não tem o poder de agredir, de se manifestar, sabe? Então eu fiquei pensando, e se fosse uma criança que um maluco desse toca? Porque se ele não teve vergonha na cara de me tocar enquanto eu estava no palco trabalhando, o que dirá com uma criança escondida? Ele teve a cara de pau de mandar mensagem para o meu Instagram. Depois da situação. Eu divulguei toda a minha conversa com ele. Ele chega me abordando assim: oi, boa tarde, eu sou o suposto agressor. Meu Deus. O suposto agressor. Que é isso? Aí eu falei assim, mas tu é muito cara de pau mesmo. Você me agrediu. Aí comecei a falar várias coisas. Aí ele falou assim, eu assumo. Eu sei que eu estou errado. Me desculpa. Na verdade, eu nem acreditei. Depois que eu vi o vídeo e os meus amigos me falaram, eu estava muito bêbado. Ele não estava bêbado.
A festa tinha acabado de começar, não era nem 1h, ele não estava bêbado. Eu olhei para a cara dele e ainda deu risada de mim. Foi por isso que eu dei com o microfone na cara dele. Porque eu xinguei ele e ele começou a rir de mim. E aí, na mesma hora, eu não sabia se eu ia cair ou não, me joguei lá e dei com o microfone na cara dele. Porque uma mulher merece respeito. Eu estava com um shortinho pior do que o da Anitta. E usa quando quiser, E uso, né? porque a mulher, ela tem que vestir o que ela se sente bem. E eu estava com um colanzinho bem coladinho e tal. E eu estava me sentindo maravilhosa, diva do pop. E eu fui agredida. E aí eu me defendi. Exercendo teu trabalho. E as né? mulheres precisam se defender, né? Eu não tenho nada contra nenhuma mulher. Eu estava falando para ela que eu não tenho isso, eu não gosto, eu não tenho esse negócio de disputar com nenhuma mulher. Eu aprendi isso dentro de mim. Se se a atual do meu ex me perseguir, o problema é dela. Eu amo ela. Se ela estiver passando uma situação de perigo, eu vou lá, defendo, porque nós, mulheres, temos que nos unir. Nós temos que nos unir para mudar essa sociedade machista. É só nós que temos esse poder. Assim como teve a Marcha das Mulheres, para a gente ter o direito de voto, a gente tem que ter a Marcha das Mulheres. Agora teve a marcha... O bloco? Não, teve uma marcha agora, recente, contra o trabalho infantil. Da mesma forma, precisa ter mais caminhadas pelas mulheres, sabe? Então, domingo vai ter uma marcha de mulheres que eu vou participar. Vai sair às 9h em ponto da escadinha da Estação das Docas e vai até o Teatro da Paz. E a gente está fazendo uma reunião do Batuque de Manas, são 10 mulheres na percussão. Teve em Marituba, né? Em relação também. a esse caso que teve da Samara, né? Sim. E, poxa, uma situação muito triste. Eu não sei até que ponto vai chegar para a sociedade poder tomar uma atitude drástica. Eu, sinceramente, eu acho, na minha opinião, é a minha opinião, porque todo mundo está falando da questão de liberar o aborto, né? De ser... Eu sou super a favor, e também sou super a favor de colocar castração química para esse tipo de pessoa Ótimo. que agride uma mulher, agride uma criança. E agride até os meninos. Tem meninos também que são agredidos. A gente não pode esquecer também dessa parte. Mas eu acho que meu pensamento é esse. E que bom que vocês estão aqui para dividir comigo isso. E gostaria muito de saber a opinião da Arlete em relação a esse meu posicionamento. Dona Arlete, a senhora fala, mas... Ó, Mas está muito em cima da hora. Ele está muito... Pois é. Minha filha, a gente tem que conversar fora daqui, né? Temos Eu muito estou à sua papo para disposição. ter. Né? Pode, dá teu recado rapidinho. Gente, é o seguinte, mulherada, preste atenção. Mas peraí, deixa eu falar uma coisa. Você está num momento sublime da sua vida. Porque ter um filho é algo maravilhoso. Maravilhoso. Nós somos a porta Então de entrada para esse nisso mundo, que né? quando a mulher não quer engravidar, tem contraceptivos que antigamente a mulher não podia tomar, mas hoje é aberto aí para todo mundo, não é? É verdade. Então, se precavenhando para não fazer aborto. Eu acho que esse tema é para né? outro dia. Mas assim, enfim, Não, eu estou te respondendo, estou acho falando que que é um ela tema me para outro perguntou. dia. Outro dia a gente vem aqui para falar assim, Tem que desafio ter ou um não. outro acho- programa uma outra pra cada discussão assunto. essa aí, não dá para misturar tanto, para mim, né? Assim, eu queria chamar toda a mulherada para ir amanhã lá no Sesc ver o peso, para sacar esse meu show de peso, que é um tributo a Elza Soares. Nossa! Tá já há quase um ano, pois é, isso que eu me lembrei. Está há quase um ano a gente fazendo esse show aqui em Belém, que é um show também que tem a ver com empoderamento feminino, empoderamento das mulheres que vão ao show. É um estandarte de louvor ao ser sagrado feminino, a deusa Elza Soares, com seu repertório muito generoso e a sua fala nos fortalece. Para mim é um grande espelho, uma grande mulher, na contramão da idade, é quem produz a coisa mais moderna, a música mais moderna brasileira. E a gente vai cantar lá amanhã no Sesc, ver o Rio. Para mim é uma prova dos 9, porque por mais que você cante para 30 mil pessoas, como a gente cantou aqui no Circuito Mangueirosa, que já é uma das 10 vezes que a gente está repetindo o show, mas nunca cantei no teatro. Então eu quero ver as mulheres lá nessa semana. É um show para as mulheres, é um show de empoderamento. E domingo, às 9 da manhã, a gente se encontra nessa marcha
sei se você vai poder ir, né, andar mais ou menos daquela... Não, mano, a gente faz um esforço. Naquela trajetória. Já colocou até meia Mas calça, vamos lá ela cantar consegue com a costurar. gente, unir as outras mulheres. Essa parada também, um recado que eu queria dar é que, tipo, se você estiver vivendo uma relação abusiva na sua casa, pense que a gente conseguiu sair, que nós somos muito mais fortes, longe desse tipo de relação que só nos oprimem. Pega um boy magia, mana, vai ser feliz, sabe? Foi o que eu fiz. Deu certo. É isso, meninas. Muito obrigada, de verdade. Foi ótimo o papo. Eu queria ficar mais uma semana conversando com vocês, de A gente verdade. que agradece, Muito maravilhoso. obrigada. Obrigada também. Fantástico. Obrigada mesmo. Gente, é isso. Pro Dia das Mulheres, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que conversar sobre nós mesmas e convidar os homens também para escutar a gente conseguir mudar essa sociedade. A gente fica por aqui. Um beijo, até a próxima semana.